Eu, Dávila Holanda, do 9º ano, participo do projeto Aprender Mais Codó. Venha você também! Olá, alunos do projeto Aprender Mais Codó, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Temis. Vamos ter mais uma oportunidade de trocar experiências, trocar conhecimentos, tá? E eu conto aí com a participação de vocês, nos acompanhando aí do início ao fim dessa aula, para que a gente possa ter realmente uma aprendizagem significativa, ok? E para iniciar, eu trouxe aqui uma frasezinha de reflexão, né? Uma frase para a gente se motivar um pouco mais a estudar, né? A querer aprender, a querer desenvolver e trocar experiências, né? Porque nós não sabemos tudo e aqui é uma troca, vocês vão nos ajudar a construir esse conhecimento. E a frase diz o seguinte: descobri que quanto mais estudo, mais sorte pareço ter nas provas. Para a maioria das pessoas, o que parece ser sorte, na verdade, é esforço, é dedicação, é estudo, certo? E nós contamos com essa parceria de vocês, que aí de casa você esteja fazendo a sua parte, nós estamos aqui tentando colaborar com vocês, ok? Então, vamos começar? Vamos aos estudos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o item 2, cujo título é Implicações do suporte, do gênero ou do enunciador na compreensão do texto. E dentro desse critério, nós vamos trabalhar dois descritores importantes, que é o descritor de número 5, que o objetivo é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, como as propagandas, os quadrinhos, as fotos, né, entre outros. E o descritor de número 12, cujo objetivo é identificar a finalidade dos gêneros textuais, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar essas duas habilidades e, para isso, a gente vai fazer uma introdução dos elementos importantes para que a gente possa depois passar para as questões que vocês irão encontrar na Prova Brasil. Então, nós temos questões aí parecidas com a que vocês irão encontrar nesse exame, tá bom? Então, fiquem ligados, fiquem atentos, façam as anotações de vocês, participem aí nos comentários, para que a gente possa ver realmente essa interação e esse aprendizado, ok? Vamos começar com um conceito muito importante para a gente poder desenvolver as habilidades que vão ser trabalhadas na aula de hoje, que é o conceito de gêneros textuais. Com certeza, ao longo aí do estudo de vocês já ouviram falar sobre gêneros textuais. O que você sabe sobre gênero textual? O que você já ouviu falar sobre isso? Pensem aí comigo. Tentem lembrar, busquem aí na memória o que vocês já ouviram ao longo dos estudos aí da disciplina de língua portuguesa, o que significa gênero textual. Então, toda vez que nós nos comunicamos, que nós transmitimos uma mensagem, nós vamos estar utilizando algum tipo de gênero textual, tá? E dentro do nosso cotidiano, nós temos inúmeros gêneros textuais que não dá nem para contabilizar. Tá? Cada um deles tem uma finalidade específica, tem uma estrutura específica e uma linguagem específica, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai relembrar o que são esses gêneros, quais são os principais gêneros que vocês podem encontrar nas provas, especialmente essa que vocês irão fazer em novembro, né, a prova do SAEB, e aí a gente vai estar trabalhando a finalidade de cada um desses gêneros, tá? Os mais comuns. Então, aqui diz o seguinte: os gêneros textuais, eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Então, de acordo com a linguagem e o conteúdo que o texto apresenta, eles vão estar organizados dentro de um gênero específico, certo? Então, ao longo da nossa explicação, vocês vão conseguir compreender exatamente esse conceito que eu estou falando, certo?
É importante também salientar que os gêneros textuais, eles atendem às necessidades comunicativas dos usuários da língua. O que quer dizer isso, professora? Toda vez que nós nos comunicamos, nós temos uma intenção, certo? Toda vez que a gente está dentro de uma situação comunicativa, a gente tem um objetivo, a gente tem uma intenção. E de acordo com a intenção comunicativa, nós vamos estar utilizando o gênero textual apropriado para aquela situação, certo? Então, como eu coloquei aí na tela para vocês, os gêneros, eles atendem às necessidades comunicativas dos usuários da língua e eles podem ser variáveis, apresentando diversos estilos e conteúdos temáticos, certo? Outra informação importante da gente acrescentar é que os gêneros textuais adequam-se às diversas necessidades. Então, por isso, é impossível definir o número exato de gêneros textuais. Então, dentro da língua portuguesa, nós temos uma quantidade infinita de gêneros e a todo momento vão surgindo novos gêneros, né? Então, se vocês pensarem comigo, até um certo tempo, nós não tínhamos, né, a internet, as redes sociais, o WhatsApp. Então, isso não era uma realidade. Não era uma realidade para algumas gerações antes da nossa, né? E hoje já faz parte do nosso cotidiano. Então, já são gêneros que nós utilizamos no dia a dia, que vão fazer parte das situações de comunicação da nossa realidade, da nossa vida, e que a gente vai utilizar conforme a nossa necessidade, certo? Então, não dá para a gente definir quantos gêneros nós temos na língua portuguesa. É uma infinidade de gêneros e a todo momento vão surgindo novos gêneros de acordo com a necessidade do falante, né? O falante ele vai criando novos gêneros textuais que vão se adequar à sua necessidade, certo? Vamos ver aí alguns gêneros textuais para a gente poder compreender, né, esse universo que nós temos dentro da língua portuguesa. Então, aí, coloquei para vocês, né, uma tabela que lista alguns dos principais gêneros textuais. Claro que, como eu disse, né, é infinito, não dá para colocar todos os gêneros aí na tela. Mas eu coloquei aí alguns dos principais que vocês podem encontrar nas atividades de leitura, de interpretação de texto. Como, por exemplo, cartão postal, o telegrama, o artigo científico, o conto, a piada, o poema, o cartaz, o e-mail, a receita médica, a receita culinária, o ofício, a charge, a história em quadrinhos, bula de remédio, notícia jornalística escrita, notícia jornalística falada, a ata, a lista telefônica, a lista de chamada, lista de supermercado, manual de instruções, roteiro de viagem, agenda, bilhete, relatório, palestra, discurso, entrevista, conversa telefônica, conversa face a face e etc. Certo? Então, aqui eu listei para vocês alguns dos principais gêneros, aqueles que nós utilizamos com maior frequência e aqueles que possivelmente vocês irão encontrar em alguma dessas questões, né, nas provas aí ao longo da vida de vocês, certo? Para a gente entender um pouco melhor esse conceito de gêneros textuais, também é importante nós conhecermos a tipologia, certo? Que é o que eu vou estar falando aqui para vocês. Então, os gêneros textuais, eles são classificados por tipologia. Mas o que é tipologia? Vamos ver aqui qual é o conceito. Como é que eu vou entender essa questão da tipologia textual? A tipologia textual, ela diz respeito à forma como um determinado texto é apresentado. O aspecto tipológico de um texto diz respeito ao propósito com o qual o texto foi escrito. Então, quando nós escrevemos, nós temos um propósito comunicativo. E esse propósito comunicativo é que vai definir qual é o tipo de texto que eu tenho, certo? Então, dentro de um gênero textual, eu posso ter tipologias diferentes. É o que nós vamos ver a seguir.
nós temos 5 principais tipologias textuais, certo? Nós temos a tipologia narrativa, expositivo, descritivo, dissertativo e o injuntivo, certo? Vou voltar para a gente poder falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A primeira tipologia que está aí é a tipologia narrativa. O que é a tipologia narrativa? Ela vai englobar todos os textos que relatam o que aconteceu. Então, os textos que narram fatos, né? Narram acontecimentos, vão ser definidos como textos narrativos. E dentro desse tipo de texto, nós vamos encontrar vários gêneros, como, por exemplo, o conto, a crônica, a fábula, são os principais que estão dentro dessa tipologia narrativa, certo? Próximo, tipologia expositiva. Como o próprio nome já diz, né? Expositivo, porque a intenção, o objetivo é expor um conteúdo, é mostrar uma informação. Então, os textos expositivos, eles nos levam a uma explicação sobre determinado assunto. Ele vai informar, vai esclarecer, mas não vai emitir opinião, certo? Então, são textos que o objetivo é apenas apresentar a informação. Então, dentro desse tipo textual, vai entrar a notícia, por exemplo, né? Vai entrar também a reportagem e vai entrar o artigo científico, porque a intenção desses gêneros não é opinar, mas mostrar o fato, mostrar as informações para o leitor, certo? Terceiro tipo que nós temos é o descritivo, né? O objetivo aqui agora é descrever uma situação, descrever um personagem, descrever uma paisagem, certo? Então, a intenção é que o interlocutor, ou seja, a pessoa que está recebendo a mensagem, ela consiga criar em sua mente uma imagem do que está sendo descrito. Então, através desse tipo de texto, você vai conseguir formar uma imagem aí na sua cabeça a respeito daquilo que o texto está apresentando. Isso pode ser feito através da fotografia, né, que é um texto não verbal, mas vai apresentar uma situação, uma imagem de uma pessoa, de uma paisagem, de um acontecimento, né? A fotografia é um texto que comunica informação. Os manuais também podem se encaixar dentro dessa tipologia e os verbetes de dicionário. O objetivo é descrever, né, uma palavra, o significado de uma palavra, certo? Temos também a tipologia dissertativa. O que a tipologia dissertativa diz, né? Ela vai englobar textos que falam sobre algo. É um tipo de texto utilizado para a gente debater um conteúdo, para a gente discorrer, certo? Então, nesse caso aqui, vai entrar os textos de opinião, certo? Então, você vai diferenciar o dissertativo do expositivo, que eu já falei anteriormente, porque esse aqui, ele vai expressar claramente a opinião do autor. Então, dentro desse tipo textual, entra o quê? O artigo de opinião, entra a carta argumentativa, a monografia e o editorial, que é um texto jornalístico, onde o jornalista vai expor, né, a opinião dele a respeito de um tema polêmico, de um assunto que exija essa análise, certo? E, para fechar, nós temos a tipologia injuntiva, tá? Que vai englobar os textos que expressam ordem, normas, instruções, tá? Ele tem como característica principal a utilização dos verbos no modo imperativo, que são os verbos, né, que vão expressar ordem, pedido, conselho, orientação. Isso aqui é muito utilizado nas propagandas, né? A propaganda ela vai tentar influenciar o consumidor a adquirir um produto. E para isso ele vai estar utilizando os verbos no modo imperativo, convidando o leitor, né, a comprar um produto ou a aderir a uma ideia, certo? Então aqui entra as propagandas, entra também o manual de instrução, entra a receita, certo? Quando você pega uma receita culinária, você vai encontrar
lá no modo de fazer as instruções, as orientações, o passo a passo daquela receita. E para organizar esse passo a passo, ele vai estar utilizando o quê? Os verbos no modo imperativo. Adicione, acrescente, mexa, misture, né? Todos esses verbos indicam o imperativo, está dando comando, ordem, certo? E também a bula de remédio, certo? Então, aqui nós resumimos, né, para vocês os 5 principais tipos textuais e dentro de cada tipo textual nós vamos ter uma porção de gêneros textuais que vão estar enquadrados ali, certo? De acordo com a intenção, como eu já falei, tá bom? Outra informação importantíssima da gente entender, para a gente poder desenvolver as habilidades da aula de hoje, é o que é suporte textual. Então, toda vez que nós comunicamos uma mensagem, para que a mensagem chegue até o receptor, ela precisa de um meio, certo? E esse meio é o suporte que eu vou utilizar. Por exemplo, para que eu consiga comunicar a mensagem até vocês, essa aula, nós estamos usando aí o meio, a internet, o canal do YouTube, para que essa mensagem chegue até você. Você está acessando aí através do seu computador, do seu celular, alguns estão assistindo pela televisão, certo? Então, nós temos um meio para que essa mensagem chegue ao receptor. Então, aqui vai entrar o conceito do suporte textual, certo? Nós, quando nos comunicamos, nós utilizamos diversos suportes. O papel pode ser um suporte, a revista pode ser um suporte, o muro de uma escola pode ser um suporte textual. Então, isso varia de acordo com a intenção do que eu quero comunicar, né? Dependendo da informação que eu quero passar e da minha intenção, eu vou estar utilizando o suporte mais apropriado, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês o seguinte: os suportes, eles são concebidos como locus físico, os quais permitem que a mensagem textual seja transmitida e seja recebida, né? Então, o suporte é o local onde a mensagem ela vai adquirir materialização, ela vai se materializar, certo? O gênero, ele exige um suporte, né? Cada gênero textual vai exigir um suporte diferente. Porém, há casos em que o suporte vai determinar a distinção do gênero. Então, de acordo com o suporte, uma mesma mensagem pode acabar se modificando, né, de acordo com o suporte em que ela aparece. Trouxe aqui para vocês um exemplo para vocês analisarem comigo. Vamos ver aí? Por exemplo, se eu digo assim, se eu tenho esse texto: Paulo, te amo. Me ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 5544-3322. Verônica. Tá? Vamos supor que nós temos esse texto aí. Se esse texto ele foi escrito em um papel, vamos supor que ele foi escrito no papel e colocado na mesa do Paulo. Vamos supor que o Paulo trabalha comigo, eu coloco esse papel com essa mensagem escrita na mesa do Paulo. Se eu escrevo essa mensagem em um papel, o gênero textual que eu vou estar utilizando é o bilhete, né? É uma mensagem curta, né? Onde eu coloco a informação de uma maneira bem objetiva, escrevo ali numa linguagem informal, que eu quero transmitir para o receptor, certo? Então, se eu colocar essa mensagem no papel, vai ser um bilhete. Se eu transmitir por meio da secretária eletrônica, já é um recado, certo? E se eu pegar essa mesma mensagem e colocar em um outdoor, no meio da avenida, já é uma declaração de amor, certo? Então, o que a gente observa? Que a mesma mensagem, de acordo com o suporte textual, ela vai mudar o gênero, certo? Então, eu não posso analisar a mensagem separada do suporte. Eu tenho que analisar a mensagem e ver em que suporte ela foi apresentada para que eu consiga compreender de que gênero ela se trata, certo? Compreenderam? Vamos seguindo. O certo é que o conteúdo não muda. Vocês perceberam aí que a mensagem não mudou, né?
mas o gênero, ele é sempre identificado na relação com o suporte. Então, eu não posso desconsiderar o suporte quando eu vou analisar um texto. Quando vocês se deparam com as questões, né, lá na Prova Brasil, vocês vão observar que abaixo do texto nós temos as referências. De onde esse texto foi retirado? É de uma revista? É de um jornal? É de um site? E isso vai nos ajudar muito na hora de interpretar o texto, tá? Para que a gente saiba de fato que texto é esse, que gênero textual é esse, certo? Agora vamos fazer aqui, né, uma retomada de tudo que eu falei, né, para a gente concluir esses conceitos relacionados ao gênero textual, relacionado à tipologia e também ao suporte textual, para que a gente possa depois passar para as questões, tá bom? Então, coloquei aqui o seguinte: os gêneros textuais, eles representam um conjunto de textos orais ou escritos que possuem características próprias, tais como estrutura, linguagem e temática. Tá? Então, os gêneros textuais não se refere apenas a textos escritos. Os textos orais também estão incluídos aí, e cada gênero ele vai ter uma característica que o diferencia do outro, porque nós vamos observar a estrutura que vai ser diferente, a linguagem e a temática. Tá? Então, por exemplo, se você pegar uma receita culinária, você vai observar que ela tem uma estrutura específica. Tem que ter os ingredientes e tem que ter o modo de fazer, né? Então, toda receita precisa ter o ingrediente e o modo de fazer, senão não é receita. Por quê? Porque isso aí é a estrutura do texto, né? É a estrutura desse gênero textual. Então, assim, cada gênero ele tem uma estrutura específica, ele tem uma linguagem específica e uma temática também específica, ok? Todos os gêneros cumprem uma função comunicativa, como eu já falei, né? Cada gênero serve para uma determinada coisa. Você tem que saber qual é a função de cada gênero. E, além da função comunicativa, tem a função social, né? Dentro de um determinado contexto. Então, de acordo com a situação que nós nos deparamos, nós vamos utilizar o gênero mais apropriado para aquele momento. E, segundo os parâmetros curriculares nacionais, os gêneros textuais são caracterizados mediante 3 elementos. Quais são eles? O conteúdo, né, que é o tema, a construção composicional, que está relacionado à estrutura do texto, como eu já falei, e o estilo, que está relacionado à linguagem desse texto, certo? Continuando, nós vamos agora para as questões relacionadas a esses 2 descritores que nós trabalhamos na aula de hoje, para a gente poder analisar essas nossas 2 habilidades, certo? Então, nessa primeira questão, nós vamos treinar o descritor 5. O que diz o descritor de número 5? Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto e etc. Certo? Então, lá na prova do SAEB, que vocês farão em novembro, vocês vão encontrar questões nesse estilo aqui que eu trouxe para vocês, certo? Vocês vão encontrar muitas questões em que os textos são textos não verbais, né? São textos que mesclam a linguagem verbal e a linguagem não verbal, como, por exemplo, as tirinhas, as histórias em quadrinhos, os cartoons, as charges, tá? Então, é importante que a gente consiga analisar esse tipo de texto para a gente ir tomando um domínio maior quando chegar lá em novembro, nós estarmos preparados o suficiente para realizar essa prova, tá bom? Então, aqui o que eu trouxe para vocês é uma tirinha do personagem H, certamente vocês já conhecem aí dos livros didáticos, das provas de língua portuguesa, né? Das aulas que vocês já têm aí ao longo da vida escolar de vocês. E esse personagem aí faz muito sucesso nas tirinhas. E nós temos o seguinte: o primeiro quadrinho, ele chega e pergunta: você ainda está zangada por eu ter chegado tarde em casa noite passada? Aí a gente escuta, a gente olha o outro balãozinho, tem alguém respondendo.
Claro que não. Você quer café com seu bacon e ovos? Nós vamos supor que quem está dizendo isso é a esposa, né? A mulher do H. E nós vamos confirmar isso mais na frente. E aí o H responde, sim, por favor. E no terceiro quadrinho nós não temos fala, nós temos apenas a imagem. E o que essa imagem está representando, pessoal? O H disse que queria, né, o café com bacon e com ovos. E o que a esposa dele, a Elga, faz? Ela derrama o café sobre o bacon e sobre os ovos. Certo? Compreenderam a mensagem? Então, prestem atenção. No primeiro quadrinho, ele pergunta, você ainda está zangada por eu ter chegado tarde em casa noite passada? E ela responde ironicamente que não. Claro que não. Você quer café com seu bacon e ovos? E ele responde sim, por favor. E aí o que ela faz? Ela derrama o café sobre o bacon e os ovos. Tá? Então é importante a gente compreender a tirinha, todo o contexto, né, da tirinha para a gente poder ir para o enunciado. Vamos lá para o enunciado. O que a questão está pedindo? Eu quero pedir que vocês, né, acompanhem as questões e participem conosco, né? Coloquem aí qual é a resposta correta, anotem no caderno, coloquem aí nos comentários para a gente ver a participação de vocês, para a gente ver realmente se vocês estão entendendo o conteúdo, tá bom? Então aqui diz assim, no texto, ao associar a linguagem verbal e não verbal, pode-se concluir que a mulher, em relação à atitude do homem, ela estava, letra A, zangada, ela estava, letra B, animada, ela estava, letra C, indiferente, ou ela estava, letra D, conformada? O que vocês acham aí da esposa, né? A mulher do H, como é que ela estava em relação à atitude dele? Vocês observaram que ela foi irônica, né? Na resposta. Se ela foi irônica, o que é a ironia? A ironia diz exatamente o contrário daquilo que nós estamos pensando ou sentindo. Né? Ele perguntou se ela estava zangada e ela disse, claro que não. Se você for interpretar isso ao pé da letra, se você for interpretar literalmente, você vai dizer que ela não estava zangada. Não é isso? Mas se a gente for analisar a imagem, todo o contexto da tirinha, nós vamos observar que a resposta adequada para essa questão vai ser a resposta A, né? Ela estava sim zangada. Tanto é que lá no último quadrinho ela provou a sua raiva, ela provou que estava zangada. O que foi que ela fez? Ela derramou o café sobre os ovos, sobre o bacon. Tá? Então essa imagem comprova o emocional aí da personagem, certo? Então a resposta correta vai ser a letra A, ok? Vamos seguindo? Temos aí o texto de número 2, né? Na verdade, é uma imagem, né? Um texto não verbal, mas dentro desse texto não verbal, nós temos uma mensagem, né? Que está bem clara aí para vocês, né? O SOS. Né? O SOS representa o quê? Pedido de socorro, né? SOS, essa sigla representa esse pedido de ajuda. E quem é que está pedindo ajuda aí nesse texto? Analisem aí comigo. O que essa imagem representa? Qual foi a intenção do autor ao criar essa imagem? O que ele quer transmitir para a gente? Tá? Vamos ver o que diz o enunciado. Esse texto, o que ele aborda? Letra A. A importância da madeira para o artesanato. Letra B, a utilidade dos códigos de emergência. Letra C, o acúmulo de lixo nas ruas da cidade. Letra D, o problema do desmatamento. O que vocês acham? Comentem aí. Qual seria a alternativa correta? Então, gente, voltando aqui à imagem, nós temos o que aí na imagem que a gente vai analisar? Né? Nós temos aí uma árvore cortada, né? Nós temos aí o tronco da árvore e nós temos galhos formando aí a palavra, né? A sigla SOS. Né? Então, significa que é um pedido de socorro, né? Referente a quê? Ao desmatamento, certo? Então,
Então, aqui nós tivemos uma parte da natureza destruída. E esse SOS vai fazer referência a esse desmatamento. Então, nós vamos voltar lá para as opções, certo? Esse texto, ele aborda o quê? A importância da madeira para o artesanato, a utilidade dos códigos de emergência, o acúmulo de lixo nas ruas da cidade ou o problema do desmatamento. Acredito que vocês já acertaram aí, né, a opção correta, que é a alternativa D, né, o problema do desmatamento. Então, ele é um texto que usa mais a imagem para nos apresentar esses sentidos, certo? Então, a alternativa aqui adequada vai ser a letra D. Então, dando continuidade, na questão 3, nós temos aí mais uma imagem para nós analisarmos, certo? E o que é que vocês veem aí nessa imagem? Respondam aí comigo, comentem, né? Nós temos o quê? Uma família, né? O pai, a mãe e um bebê no carrinho. E do lado nós ainda temos o cachorro, né? E o que é que vocês observam aí entre esses familiares, né? Essas pessoas, membros da mesma família? Cada um está com o celular, né? Ao pé do ouvido, né? Cada um ali segurando o celular, inclusive o cachorro, certo? Vamos ver o que a questão vai pedir. Esse texto, ele faz uma crítica, certo? Qual é a crítica que está presente aí nesse texto? Vamos ver as alternativas. Letra A falta de cuidado com as crianças pequenas. É isso que o texto está querendo nos apresentar. Letra B, ao uso excessivo de aparelhos celulares. Letra C, aos cuidados excessivos com os cachorros. Letra D, as famílias com poucos filhos. O que é que o texto está criticando, né? O texto, ele utiliza, vamos voltar, ele utiliza uma situação do nosso cotidiano, só que ele coloca de uma maneira exagerada. Por que ele exagera? Para chamar a nossa atenção para o fato. E qual é o fato que ele quer fazer com que a gente desperte, com que a gente reflita, né, a respeito disso? Ele pega aí vários aparelhos celulares, coloca inclusive o cachorro, né, utilizando um aparelho celular, para mostrar uma situação do nosso cotidiano, que é o quê? O uso excessivo do aparelho celular, né? O uso excessivo da tecnologia, né? E lá nas alternativas, o que nós temos? A falta de cuidado com crianças, não é isso que o texto está querendo apresentar, né? Ao uso excessivo de aparelhos celulares, seria essa, aos cuidados excessivos com os cachorros ou as famílias que têm poucos filhos. Então, aqui, se a gente for analisar, né, a imagem direitinho que ela está querendo nos apresentar, a alternativa correta vai ser a letra B, certo? O uso excessivo de aparelhos. Ele colocou, inclusive, o cachorro usando aparelhos justamente para mostrar esse excesso, esse exagero, ok? Muito bem. Vamos continuando. Aqui na questão seguinte, vamos agora trabalhar com o descritor número 12. E o objetivo desse descritor qual é? Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, certo? Então, no início da aula, nós falamos sobre o que são os gêneros textuais, nós falamos sobre as tipologias textuais e nós falamos também sobre o suporte, tá? Então, aqui nós temos o texto Briga de Irmão, nós vamos fazer a leitura atenta desse texto e depois nós vamos lá para o enunciado, tá bom? Para ver se a gente consegue identificar a finalidade, o objetivo desse texto. Então, vamos lá. Diz assim: com o nascimento de Mário Márcio, no ano passado, tive de dar um gás no trabalho. O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar 2 crianças e 2 adultos. Decidi correr atrás de clientes maiores, oferecendo serviço de assessoria de imprensa, um trabalho que pode ser feito em casa, sem maiores danos à minha vida de mãe e dona de casa. Mas Mário Márcio não deixa ninguém trabalhar. Tudo que Maria de Lourdes teve de quietinha, Mário Márcio tem de chorão, manhoso, grudento, agitado. Virou meu xodó, mas às vezes cansa.
O menino exige demais de mim e não tem se dado muito bem com a irmã. Mãe, o Mário Márcio pegou minha bola. A reclamação tem hora para começar. Acontece sempre que estou no meio de um raciocínio, no meio de uma frase. Muito bem, vamos ver o que diz o enunciado. O texto lido, ele é um trecho, né? Não está o texto completo aí, é só um pedacinho do texto. Ele é um conto, uma fábula, uma crônica ou uma notícia. Como é que nós vamos definir o gênero desse texto? Nós falamos agora há pouco, né, da tipologia. Vocês observaram que o texto, ele conta, ele faz uma narrativa, né? Ele faz uma narrativa. Então, se ele faz uma narrativa, qualquer um desses aí poderia entrar dentro da opção correta, com exceção da notícia, né? Porque a notícia, o objetivo já é mais informar, né? E aqui nesse texto o objetivo não é informar, certo? Ele é um texto que pode ser ficcional ou não ficcional, pode ser baseado em fatos reais, mas que gênero se adequa melhor para essa questão? Seria o conto? O que é o conto? Vamos lembrar aí comigo. O conto é uma narrativa curta, né? Com poucos personagens, com a presença de narrador, num curto espaço de tempo, certo? A fábula, o que é a fábula? Qual é a característica principal da fábula? A presença de animais apresentando comportamentos humanos, né? E trazendo uma lição de moral dentro do texto, né? Essa é a fábula. E a crônica, o que é a crônica? A crônica, ela se baseia em fatos do cotidiano, do dia a dia, né? Para fazer a gente refletir, para fazer a gente sorrir, para fazer a gente analisar um comportamento, né? Tem vários tipos de crônica, cada uma vai apresentar um objetivo diferente, certo? E a notícia? Como eu falei anteriormente, a notícia, o objetivo é a informação, falar do fato, não opinar sobre ele, certo? Então, a notícia, ela já estaria descartada aí dessa questão. Vamos voltar aqui ao texto. Então, vocês observaram que o texto, ele inicia, né, falando do nascimento de uma criança chamada Mário Márcio, né? Então, a gente observa que é uma mãe fazendo um relato da vida dela após o nascimento desse filho. E ela vai focar aí na questão da briga, né, dos irmãos. E ela diz aí que tudo que a outra filha tinha de quietinha, né, o Mário Márcio já tem um outro comportamento. Ele é agitado, é manhoso, é chorão, né? E ela dá aí várias características. Então, se vocês observarem bem, esse texto, ele vai trazer uma situação do cotidiano, né, para uma mulher, para uma mãe, que é o nascimento de um filho, e ela vai trazer reflexões a partir do nascimento desse filho, né? Ela vai falar de uma maneira particular, de uma maneira individual, o que a vida dela mudou a partir do nascimento desse filho. Então, dentro dos gêneros que nós temos aqui na questão, no enunciado, o mais apropriado seria a crônica, porque a crônica, ela vai trazer um acontecimento simples do dia a dia, o autor ele vai trazer elementos da sua subjetividade, a sua visão particular a respeito daquela situação específica, tá? Então, é uma narrativa? Continua sendo uma narrativa, mas a intenção é diferente do conto e é diferente também da fábula, certo? Vamos seguindo. Aqui na outra questão, temos mais um texto, né? Que é estresse ancestral, certo? Vamos ler comigo, acompanha aí comigo. Diz assim: conhecido como um dos males do nosso tempo, o estresse não é exclusividade deste século, nem do anterior. Muito antes da era do trânsito caótico e até mesmo da Revolução Industrial, a civilização inca, que viveu entre 550 e 1532, já sofria desse mal. A conclusão é de uma equipe de arqueólogos da Universidade de Ontário Ocidental, no Canadá, que analisaram amostras de cabelo de restos mortais de 10 indivíduos, provenientes de 5 diferentes sítios arqueológicos no Peru. Os pesquisadores encontraram cortisol,
hormônio responsável pelo estresse, em níveis superiores aos verificados em pessoas que passaram por estudos clínicos recentes. O cortisol estava mais alto naqueles que, depois de alcançar tais níveis, morreram. Esses indivíduos podem ter desenvolvido uma doença que levou algum tempo para matá-los, e essa talvez tenha sido a causa do estresse, diz a arqueóloga Emily Webb, que conduziu a pesquisa. Ok? Vamos descobrir agora o que diz o enunciado, né? A finalidade desse texto. Qual é a finalidade desse texto? Letra A. Relatar as consequências negativas do estresse. Letra B. Informar que o estresse já existe há mais de 400 anos. Letra C. Identificar a doença que causou o estresse na civilização Inca. Letra D. Comparar o estresse do homem moderno ao dos Incas. Então, analisem aí comigo, pela leitura que nós fizemos, o objetivo desse texto é de relatar as consequências do estresse, ele está focando especificamente nas consequências, ele está informando o leitor, né, e comprovando que esse estresse ele já existe há mais de 400 anos, desde a época dos Incas, ou ele quer identificar a doença que causou o estresse na civilização Inca? Ou seria comparar o estresse vivido, né, pelo homem moderno, pela atualidade, ao estresse vivido pelos Incas? O que vocês acham? Vamos voltar lá no texto? Então, ele começa o texto dizendo assim: conhecido como um dos males do nosso tempo, né, hoje em dia, nós ouvimos o tempo todo as pessoas falarem que estão estressadas, né? Então, é o mal do nosso século, né? É o estresse. E aí ela faz uma afirmação que diz assim: o estresse não é exclusividade deste século, nem do anterior. Então, quer dizer que o estresse já está na vida do homem, né, há muito tempo, né? E ela comprovou isso através de uma pesquisa científica que foi apresentada aí no texto. Então, seria qual a alternativa mais adequada? Vamos ver aqui. Informar que o estresse já existe há mais de 400 anos, né? Não é uma realidade da nossa geração e nem da geração do século passado, né? Ele diz aí no texto que essa doença, esse problema já está aí há bastante tempo, tá? Então, a alternativa correta será a letra B. Vamos para a próxima. Na questão seguinte, nós temos mais um texto que vai falar agora sobre dor de ouvido, certo? Prestem atenção aí na leitura, vamos acompanhar. Coloque compressas quentes sobre o ouvido doente. As compressas podem ser panos quentes, sacos de água quente, etc. Tome cuidado para que ela não esteja quente demais e queime a orelha da pessoa. Essas compressas são para colocar em cima da orelha, como se estivesse tampando-a, e não para colocar dentro do ouvido. Nunca coloque nada quente dentro do ouvido, como gotas, óleos, etc., a menos que seja uma receita do médico. Não deixe a pessoa suar o nariz com força, isso aumentará a dor. Isso tudo é só para aliviar a dor. Só o médico pode dizer o que a pessoa tem e receitar um remédio. Fique ligado. Então, aí é um texto, né, disponível no site Primeiros Socorros, certo? Vamos ver o que diz o enunciado. Esse texto serve para, toda vez que vocês pegarem uma questão que tem esse elemento, né, serve para, significa que eu vou apresentar a finalidade do texto, certo? Qual é o objetivo desse texto? Apresentar um medicamento, ele está apresentando para a gente um medicamento específico, seria isso? Contar um caso médico, ele está fazendo um relato aí de um caso específico, dar orientações ao leitor ou explicar os motivos da dor. Qual seria a alternativa correta? Façam aí, coloquem aí nos comentários para ver se vocês realmente estão conseguindo acompanhar.
Então, aqui, gente, nesse caso, o objetivo desse texto está bem claro, né? É dar orientações ao leitor. Como é que nós sabemos disso, professora? Quando você lê o texto, vocês vão observar que ele faz o uso de vários verbos no modo imperativo. Lembra que eu falei no início da aula do modo imperativo? Então, quando eu tenho coloque, tome cuidado, né? Nunca coloque nada quente. Eu estou utilizando, pessoal, os verbos no modo imperativo. E nós utilizamos esse verbo para dar uma instrução para alguém, para dar uma orientação para alguém ou para convencer alguém a fazer alguma coisa, certo? Então, neste caso aqui, esse texto de ouvido, o objetivo dele é nos orientar o que fazer quando a gente sente uma dor de ouvido, tá? Tanto é que ele está presente lá no site Primeiros Socorros. Então, ele está dando orientações para o leitor, né, como agir diante de algumas situações, né, relacionadas à dor de ouvido, certo? Então, a alternativa vai ser a letra C, dar orientações ao leitor, ok? Vamos seguindo. Mais uma questão aí para a gente analisar. Temos aí o texto: elevador cai do 4º andar e fere 8 em São Carlos, São Paulo. Prestem atenção aí na leitura. Um elevador despencou ontem do 4º andar de um edifício em São Carlos, no interior paulista, com 11 pessoas dentro. O corpo de bombeiros socorreu 10 vítimas do acidente, sendo que 5 foram levadas à Santa Casa da cidade, mas apenas com ferimentos leves. Outras 3 pessoas tiveram escoriações. O elevador que tinha saído do 7º andar tem capacidade para 6 pessoas, 5 a menos que a lotação no momento do acidente. Funcionários da Polícia Científica do município fizeram hoje a vistoria do elevador do edifício Ana Paula, no bairro Vila Neri. Moradores já reclamavam a substituição do antigo elevador e pagaram, nos últimos meses, uma taxa de condomínio para que fosse feita a troca. A polícia científica investiga se a causa do acidente foi mesmo o excesso de pessoas. Observem que esse texto ele foi publicado pela Agência Estado e está disponível no site da Globo.com, certo? Isso é importante para a gente entender que tipo de texto nós temos aí, certo? Vamos ver o que o enunciado vai pedir. Esse texto, ele é uma lenda, uma notícia, um anúncio ou um conto? Tá bem fácil essa questão, né, pessoal? Uma lenda não é, porque uma lenda vai tratar de quê? De situações fantasiosas, né, criadas pelo imaginário popular, o folclore brasileiro, né? São lendas, certo? A notícia, ela vai tratar de fatos reais, né, de acontecimentos que o autor julga ser importantes para informar a população. Um anúncio, o objetivo pode ser de vender um produto, né, de apresentar uma ideia, de conscientizar a população sobre um fato. E o conto pode ser um texto narrativo, ficcional, né, onde nós vamos ter personagens, narrador, né, toda uma estrutura diferenciada dos outros elementos, certo? Por que nós não podemos afirmar que esse texto é uma lenda? Porque ele não vai tratar de uma situação fantasiosa, né? Ele não é um anúncio, vamos voltar para ver. Elevador cai do 4º andar e fere 8 em São Carlos, né? Ele não está anunciando nada, não está vendendo nenhum produto, não está expondo nenhum assunto para conscientizar as pessoas a respeito de um tema, tá? Então não pode também ser o anúncio. Não pode ser o conto, porque ele não vai tratar de uma situação ficcional, é uma situação real, né? No caso, esse texto só pode ser uma notícia, tá? Vocês vão observar os elementos que nós temos aí da notícia. Nós temos uma manchete, né, que é o título principal, vai chamar a atenção do leitor.
nós temos ali o local onde ele foi publicado e nós temos a forma como o texto foi elaborado, né? A notícia, ela se preocupa em trazer as informações de uma maneira objetiva, né? Então, o que ela vai apresentar? O que aconteceu, onde aconteceu, com quem, quando, né? Então, ele vai tentar responder a essas perguntas básicas, né, dentro desse texto. E se vocês prestaram bem atenção, nós conseguimos obter todas essas respostas. O que foi que aconteceu? Um elevador caiu. Onde? Em São Carlos, né? Interior de São Paulo. Quem é que está envolvido aí? Tinha 11 pessoas dentro, né? 11 pessoas envolvidas nesse acidente, certo? Então, por todos esses elementos, por todas essas características, nós só podemos afirmar que se trata de uma notícia, certo? Seguindo aqui para a gente encerrar, né, as últimas questões, tá? Temos aí o texto Amarelinha, né, uma brincadeira conhecida aí, né, da infância de muitos. E o texto vai dizer o seguinte: faça o desenho riscando com giz no chão, apresentando quadrados ou retângulos numerados de 1 a 10 e no topo o céu em formato oval. Tire na sorte para saber quem vai começar. Cada jogador, então, joga uma pedrinha, inicialmente na casa de número 1, devendo acertá-la em seus limites. Pule com um pé só nas casas isoladas e com os dois nas casas duplas, evitando a que contém a pedrinha. Ao chegar ao céu, pise com os 2 pés e retorne pulando da mesma forma até as casas 2, 3. Lá você precisará apanhar a pedrinha do chão, sem perder o equilíbrio, e pular de volta ao ponto de partida. Se não cometer erros, jogue a pedrinha na casa 2 e nas demais, repetindo todo o processo. Se perder o equilíbrio, colocando a mão no chão ou pisando fora dos limites das casas, você deverá passar a vez para o próximo, retornando a jogar do ponto em que errou ao chegar a sua vez novamente. Ganha o jogo quem primeiro alcançar o céu. Então, observem, né, que esse texto ele vai falar da brincadeira amarelinha. Acredito que quase todo mundo já brincou de amarelinha alguma vez aí, né? Então, vocês observam que o texto ele faz todo um traçado aí do que é a brincadeira da amarelinha. Então, se alguém não conhece essa brincadeira ou nunca ouviu falar, ao ler esse texto, vai conseguir compreender que brincadeira é essa, como que se brinca, né? Como é que acontece a brincadeira de fato, tá? Então, vamos ver o que diz o enunciado. Observando o que eu disse aí anteriormente, nós podemos dizer que esse texto, ele é um folheto, é uma notícia, é um conjunto de regras ou é um guia de funcionamento? O que vocês acham? Qual seria a opção mais apropriada aí para o texto da amarelinha? Respondam aí. Nós temos um conjunto de regras. Por que um conjunto de regras? Porque ele está nos orientando aí, né, o passo a passo da brincadeira, né, explicando o desenho, explicando como se brinca, né, mostrando para o leitor o passo a passo da brincadeira. Então, só pode ser a alternativa C, conjunto de regras, certo? E para a gente encerrar, temos aí mais um texto, tá? A última questão aí da nossa atividade, que é o texto Liberdade, certo? É uma campanha publicitária do Ministério da Saúde, né, do governo federal, certo? E o texto Liberdade, ele vai dizer o seguinte: liberdade é não depender de droga nenhuma para viver. Você sabia que os remédios sem indicação médica, a cola de sapateiro, o álcool e o cigarro são as drogas mais consumidas no Brasil? São as mais comuns e, por isso mesmo, muito traiçoeiras. Porque o pior de toda droga nem é o risco de morte, é a certeza de uma vida de dependência. Quem ainda acredita que as drogas libertam é candidato a escravo, porque a outra palavra para a liberdade é independência, tá?
campanha publicitária do Ministério da Saúde. Então, observem que aqui o texto ele já nos dá alguns elementos, né, para nos ajudar a interpretar, dizendo que se trata de uma campanha publicitária. Tá? Vamos ver o que o enunciado vai pedir. Qual é a finalidade desse texto? Se é uma campanha publicitária, né, falando de liberdade, mas vocês observaram aí qual é o conteúdo que está dentro desse texto. Qual seria o objetivo dele? Alertar as pessoas para o uso indevido de remédios, chamar a atenção para os malefícios da dependência química. Letra C, informar sobre todos os tipos de droga existentes. Letra D, buscar soluções para os usuários das drogas mais consumidas. É essa a alternativa? Respondam aí, comentem aí, coloquem a resposta de vocês. Então, se a gente for analisar, voltando aqui para o texto, né, ele vai falar da dependência química. Ele usa o tema liberdade para falar da dependência química, né? E ele citou aí vários elementos, né, que são consumidos diariamente no Brasil, né, são os mais comuns e que acabam causando dependência química, como, por exemplo, os remédios sem orientação médica, a cola de sapateiro, o cigarro e o álcool, certo? E ele termina dizendo que o pior de toda droga nem é o risco de morte, é a certeza de uma vida de dependência. Então, aqui vocês observam que o texto está falando sobre a dependência química, né? A dependência de todas essas drogas aí, inclusive aquelas que são legalizadas, certo? Então, se a gente considerar tudo isso, nós vamos observar que a finalidade desse texto vai ser o quê? Chamar a atenção das pessoas, né, para os malefícios da dependência química. Então, como é um anúncio, como é uma campanha publicitária, o objetivo é o quê? Chamar a atenção, despertar, né, o interesse das pessoas para esse tema, né, dos malefícios da dependência química, ok? Muito bem. Espero que vocês tenham participado aí, tenham acompanhado toda a aula, certo? Comigo. E espero que tenha sido proveitoso, tá bom? Para encerrar a nossa aula, nós vamos ter o sorteio de alguns brindes referentes aos alunos que participaram na nossa última aula, né, no último sábado. Então, fiquem ligados aí agora no sorteio, vou estar anunciando o nome dos alunos premiados, tá bom? Vamos lá. Jéssica Emanuele Maia Cantanhede, da Escola Cívico-Militar, certo? Jéssica Emanuele, parabéns. Tailane Villanova Freitas, da Escola João Ribeiro, parabéns, Tailane. Continuem participando, tá bom? Vocês foram as sorteadas de hoje. E os alunos que estão presentes na aula, acompanharam agora até o final, fica o link da frequência, tá? Na descrição do vídeo e no chat, vocês podem estar colocando aí a frequência para não perder os próximos sorteios, tá bom? Então, contamos com vocês, quero agradecer a atenção, a participação, certo? Acredito que a mensagem chegou até aí, eu espero que tenha sido proveitoso, tá bom? E aguardo vocês nos nossos próximos encontros, tá bom? Um abraço. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano.
Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. Caros alunos da Rede Municipal de Ensino de Codó, dando sequência ao projeto Aprender Mais Codó, com a disciplina de matemática anos finais. Conforme visualizações, observações na aula anterior, nós estamos fazendo um passeio dentre os principais temas, né, que são abordados dentro da área de matemática, que é o que nós chamamos de matriz de referência. Estes temas que vão numa subdivisão, né, de 1 a 4, do descritor 1 ao descritor 37, e que serão contemplados à medida que nós formos avançando dentro das nossas aulas. Então, o tema 3, que é um dos temas que foram elencados desde a nossa última aula e que permanece dentro de uma sequência, são números e operações, álgebra e funções, que vai do descritor 16 ao descritor 35. De certo que o descritor elencado na nossa aula de hoje é a partir do descritor 20, né, que é resolver problema com números inteiros, envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. O que nós podemos observar dentro desta evolução de descritores? É que nós estamos aqui com a presença de números que também são negativos. Até há alguns instantes, nós estávamos com esses números apenas naturais. Efetuávamos as operações normais com ele. Porém, dentro desse descritor, que exige um pouquinho desta visualização a mais, porque nós vamos estar lidando com a tabela de jogo de sinais, né? Que é exatamente sinais contrários, né? Sinais iguais, como nós vamos observar agora na situação problema. Por exemplo, aqui, um comerciante, ele fez 3 vendas e teve prejuízo de R$16 na primeira venda, prejuízo de 23 na segunda e lucro de 45 na terceira. Então, transcrevendo essas informações para uma linguagem matemática, é como se nós tivéssemos o quê? Qual dos itens aqui está correto? O item A, B, C ou D? Né? Para efeito de um seletivo, você precisa logo ver quais das alternativas você consegue eliminar. Por exemplo, você já eliminaria
o item B e o item D, porque a questão ela coloca como sendo a terceira venda, né, um prejuízo, e a gente sabe que foi lucro. Então, nós já ficaríamos entre o item A e o item C. Para efeito de organização, já que a questão pede o cálculo desse, né, do saldo resultante, nós temos que organizar aqui essa expressão numérica. Retirando, nós podemos associar esses termos, né, prejuízo, lucro, débito, crédito, ao próprio sentido da matemática financeira, né, que são associados aos valores positivos e negativos. Então, prejuízo negativo, lucro positivo. Organizando, e aí é importante que dentro dessa expressão numérica você utilize os operadores lógicos a teu favor, né, que é o parêntese, o colchete, as chaves, e dentre estes, você vai organizando de 2 em 2 termos numéricos e ali resolvendo aquela expressão numérica, né? Organizando, se nós fizermos aqui, nós vamos ter o quê? Menos 16, esse parêntese ele pode ser eliminado, permanece negativo, né? O sinal sempre ele é à esquerda do algarismo, tá? À esquerda do número. Mais 45. Organizando de 2 em 2, nós temos aqui os dois primeiros termos, ó, que são sinais iguais. Sempre soma e conserva o sinal. E o 45 eu permaneço com ele. Agora, eu tenho o quê? Sinais contrários. A regra garante. Subtrai e conserva o sinal do maior. Aí você deve estar se perguntando, professora, por que os dois estão negativos e eu somei? Basta você lembrar. É como se você estivesse devendo 16 e devendo 23. Você vai continuar devendo quanto? 39. Então, esse débito, essa dívida, ela aumentou. Então, a regra é bem clara. Sinais iguais sempre se soma e conserva esse sinal. Sinais contrários sempre subtraímos e conservamos o sinal do maior algarismo. Entre o 39 e o 45, dá para se perceber que o maior é o 45, tendo como resultante, né, saldo resultante, o 6. Logo, nós podemos confirmar que o gabarito desta questão é o item A. Prosseguindo ainda nesse descritor, nós temos mais uma situaçãozinha aqui, problema, né? Consideremos as regras de um campeonato de futebol. A questão disponibiliza. Né? A primeira, cada vitória corresponde a 3 pontos positivos. Segunda regra, cada derrota corresponde a 2 pontos negativos. Terceira regra, cada empate corresponde a 1 ponto negativo. Então, são informações disponibilizadas. Mais uma. Ao término do campeonato, um time obteve os seguintes resultados: 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Então, essas informações serão de suma importância para o desenvolvimento de uma expressão numérica e que, por mais que tenhamos o raciocínio lógico diante de uma questão como esta, mas nós temos que utilizar, né, as expressões, as operações matemáticas a nosso favor. Porque, por exemplo, a questão pede para a gente quantos pontos alcançou esse time. Então, vamos usar aqui rapidinho a lousa interativa e nós vamos observar, né, o desenvolvimento desta expressão numérica a partir dessa situação problema, que é a transcrição desta linguagem corrente para uma linguagem matemática. Então, foram o quê? Primeiro passo, foram 3 vitórias. Então, cada vitória corresponde a 3 pontos positivos, né? E aí sempre a gente adiciona estes termos. Professora, mas se tiver a subtração, ela é uma consequência desta adição. É como, né? E aí sempre essas operações, o elemento simétrico é negativo, né? Nesse caso, o elemento simétrico é em relação ao eixo positivo. Assim como a divisão é o inverso multiplicativo. E assim sucessivamente. Né? Então, unindo, são 3 regras. A questão disponibilizou ao final do campeonato as 3 situações. Né? E também teve, né, uma derrota, nesse caso, 2 pontos negativos, e teve um empate. Nesse caso, 2 empates. E cada empate é exatamente 1 ponto negativo. Então, é como se eu esquecesse agora a situação problema
e eu estou com esta operação aqui, matemática a ser desenvolvida, que é exatamente a expressão numérica. Claro, dentro de um campeonato, a gente sabe que tem os técnicos que manipulam, que por isso que nós temos que ter lá, né, uma pessoa com essas planilhas ao lado para estar fazendo sempre essa conferência e ser justo no sentido do campeonato. Aí que nesse caso é de futebol. Existem algumas que são eletrônicas, né, como por exemplo Copa do Mundo, a gente sabe que acaba que tendo já toda essa logística e há uma aplicação do próprio software, que já é automático. Mas, nesse caso, em um seletivo, que é utilizado um recorte para que você possa ter a compreensão desses números inteiros, é importantíssimo aqui que você lembre de ordem de prioridade dos sinais, né, que você precisa resolver o que está dentro do parêntese, obedecer a ordem de prioridade das operações matemáticas, né, que é exatamente esses valores positivos, esses valores negativos. Então, vamos lá. Né? Vamos desenvolver e vamos encontrar aqui, né, 3 vezes 3, 9, dá para a gente resolver tranquilamente. Agora, aqui, eu primeiro preciso fazer o jogo de sinal, ó. Mais 1 com menos, mais 1 vezes menos 2. Primeiro, mais com menos, que é o próprio menos, e 1 vezes 2, 2. Aqui, façamos logo o jogo de sinal, né? Mais com menos, que é o próprio menos, e sinais contrários, né? Permanece aqui negativo. E o produto prevalece. Professor, mas por que eu não posso subtrair? Porque lembra lá, né? Lembre sempre da observaçãozinha. É adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Potenciação e a radiciação. Esta sequência que permite, né, você fazer dentro de uma ordem lógica do maior para o menor. Dentro de uma expressão numérica, você tem sempre que ir para a operação maior, para, ao final, chegar na básica, que é a adição. Tá bom? No nosso caso, nós temos aqui o produto. Ó. Então, entre o produto e a própria subtração, nós sabemos que o que prevalece é a multiplicação, né? Ou o produto. Então, aqui eu fico com 2 vezes 1, que é o próprio 2. Aí eu escolho, ou eu faço os 2 primeiros, ou os 2 últimos, tanto faz. Né? Suponhamos que você queira fazer conservando o primeiro e organizando os 2 últimos. Aqui, ó, sinais iguais. Soma e conserva esse sinal. Então, aqui é menos 4, que como conclusão desta pontuação é exatamente mais 5. Tá? Então, segue, por mais que tenha, né, acontecido aí as derrotas, os empates, mas nós podemos observar que este time conquistou ao final mais 5 pontos. Ó. Bom? O outro descritor que também vai ser abordado na nossa aula de hoje é este, o descritor 21, que é reconhecer as diferentes representações de um número racional. Então, nós estamos avançando agora também nos conjuntos numéricos, nós vamos estar trabalhando com o conjunto dos números racionais, agora percebendo que ora eu posso estar com este número fracionário, ora eu posso estar com este número decimal. Então, é necessário ter esse... E aí, o verbo aqui utilizado é reconhecer. Tá? Então, é importante que, além desse cálculo, você saiba reconhecer essas diferentes representações. Então, imaginemos aqui esta seguinte situação. No painel de um carro, o medidor de combustível registra a quantidade de gasolina ainda disponível no tanque, como mostra a ilustração abaixo. Está aqui Claro, geralmente esse painel ele é no formato circular, porque fica bem próximo, né, da direção do veículo, mas nós sabemos que essa reta numérica ela pode ser aplicada, independentemente se ela está numa horizontal, numa vertical, né, que são as principais noções de lateralidade que nós temos, mas aqui não deixa de ser, né, uma partição entre os números inteiros 0 e 1.
né? É a própria linguagem binária. O que nós sabemos que entre um número e outro, além de existir infinitos números pela própria noção de reta numérica, nós temos também as partições. Essas partições que podem ser a metade, ou 1/4, ou 3/4. Pela própria seta, esse combustível, né, ele está em 3/4, fazendo uma análise da ilustração. E aí a questão pede para a gente o seguinte: o número decimal que corresponde à parte do tanque que se encontra ocupado, olha a seta aqui, ó. Vamos usar a seta a nosso favor. Com combustível é, né? Então, muito cuidado, você não pode considerar este espaçamento aqui. Você tem que usar a parte que se encontra ocupada. Para isso, nós vamos fazer, né, a transcrição dessa representação fracionária para o número decimal. Para isso, você precisa relembrar do dispositivo prático com esse tipo de algarismo, né? Então, primeiro passo, você precisa compreender essa representação numérica, unidades, dezenas e centenas. Porém, após essa vírgula, que é a quebra decimal, nós temos os décimos, né, os centésimos e os milésimos, que é exatamente até a terceira casa decimal, assim considerado uma linguagem popular. Fazendo uma interpretação, nós temos esta partição, porém, e aí você deve estar associando, né? Exatamente por que é 4? Porque eu fiz a própria questão disponibiliza em 4 partes. E assim eu posso ir particionando à medida que se fizer necessário. Fazendo esta análise e associando o número que se encontra, né, ocupado aí, que é 3/4, que é exatamente a fração, que é o que caracteriza esse número racional, né? Esse número racional que é simbolizado pelo Q, né? O símbolo é Q. Então, ele tem essa carinha aqui, né? Que é a forma da fração A sobre B, onde esse B tem que ser diferente de zero, que é exatamente o denominador. Organizando esse número que está na sua forma fracionária, na sua forma decimal, basta fazer aqui a divisão, né? Aí o que complica alguns estudantes? Porque a gente... E aí, por isso que eu sempre digo que as operações básicas é adição e subtração. Por quê? Quando você aprende a multiplicar, você aprende a somar. Você aprende a dividir, você aprende a diminuir. Então, aqui, você tem um número pequeno, né? Dividido por um número maior, né? 3 é menor que 4. Então, você já vai ter uma percepção de que esse número não vai dar um número inteiro. Você vai ter partes, né? Porque não dá para dividir de forma inteira. Quando você faz isso aqui, né, pelo próprio dispositivo prático, você precisa completar as casas decimais. Este 3, ele é menor que 4. E aí você usa a seu favor as operações. Quando você acrescenta um zero, você compensa lá no teu quociente com esta mesma quebra decimal. Para que isso? Porque você torna o algarismo maior, porém existe algo que sinaliza que são partes, né? A própria quebra indica partes. E aí, claro, essa quebra decimal, os algarismos, o sistema de numeração decimal permanece de 0 a 9. Quebrei, primeiro eu venho de 0 a 9. Os algarismos padrões são de 0 a 9. Então, 30 por 4 dá para a gente efetuar a operação normalmente. O 8 eu percebo que ultrapassa. Então, eu vou para qual? Para o 7. A minha intenção é que esse resto sempre atinja 0. Para isso, eu tenho que efetuar a divisão normalmente aqui entre divisor e dividendo, dentro desse dispositivo prático. Então, 7 vezes 4, 28 para 32. Ó. Como eu já acrescentei a vírgula, eu tenho o direito de acrescentar um zero. Tá bom? Essa quebra já está indicando. E aí, essa vírgula ela não aparece mais do que uma vez dentro desse número. Você pode movê-la à esquerda ou à direita, dependendo da tua grandeza de medida, né? Então, nesse caso, como eu tenho o direito de acrescentar um zero, eu já percebo que esse número, por mais que ele seja decimal, mas ele vai dar, né, um número aqui já decimal, né? Então, 7 vezes 4,
nesse caso, 28 para 32, acrescentando um zero, que por direito eu tenho por haver a quebra, eu vou ter aqui resto zero. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, eu posso dizer que esta representação aqui, fracionária, ela é, na sua forma decimal, 0,75. Tá bom? Feito isso, o que nós observamos dentro da própria questão? É exatamente isto, né? Que é o item D, ó, 0,75. Então, essa representação, ela serve como padrão dentro desta organização aí dos números racionais. A outra situação, né, também que envolve as operações com esses números decimais, é o caso aqui de uma empresa petrolífera, né, que ela processa em sua refinaria 1,7 milhões de barris por dia, e ela pretende aumentar, né, sua capacidade para 2,342 milhões de barris por dia. Qual é, em milhões de barris por dia, a diferença entre a capacidade atual e a que ela pretende alcançar? Né? Fazendo esta organização, nós podemos verificar a seguinte situação. Né? Então, nós temos atualmente, né, como produção dessa refinaria, 1,7 milhões. A meta é alcançar, né, 2,342 milhões aí de produção. Primeiro passo, a questão quer saber, né, qual será esse aumento aí de fato. Logo, eu preciso fazer essa diferença. O primeiro passo, você precisa identificar que após essa vírgula, você tem os décimos, né, que é o primeiro algarismo após ela, os centésimos, que é o segundo, que aí geralmente até 3 casas decimais, dentro dos números racionais, ela deve ser considerada, ou mesmo os números irracionais, que é exatamente os valores aproximados. Já dá para você ter um cálculo numérico aqui bem aproximado. E, à medida que eu vou avançando essas casas decimais, eu vou tendo novas denominações. De certo que a questão, ela pede esta diferença, o quanto que, de fato, deverá ser esse aumento para que essa empresa aí, petrolífera, possa atingir 2,342 milhões. Então, vou ter que ir para, né, a operação básica aqui, sempre o maior menos o menor, que é exatamente o que a empresa vai atingir futuro e o hoje, que é o atual, 1,7 milhões. Então, fazendo essa diferença, eu tenho o 2,342, essa palavrinha aqui, diferença em matemática, ela pode ser organizada pelo sinal aqui, né, negativo, que é exatamente a operação matemática de subtração. E aí, professora, com relação a esses dois outros números, eu vou só conservar ou eu posso completar aqui essas casas decimais? Posso? Posso. Esse zero não vai alterar nada aqui, né? O zero não vai alterar, não vai deixar de ser esta quantidade de 1,7 milhões. Por que eu faço isso? Porque na subtração com esses números racionais, alguns estudantes confundem. Mas é como se eu fizesse aqui a subtração normal com 4 algarismos. Ao final, é que eu tenho que fazer a compensação da vírgula. Eu preciso levar em consideração aqui. Caso contrário, eu poderei, né, ter aqui um valor muito grande. Né? Então, fazendo essa subtração, ó, 2 menos zeros é o próprio 2. 4 menos 0, 4. Aqui, nós podemos perceber que é um número menor. Eu posso tomar emprestado do número do próximo algarismo, né? Ficando aqui com o número 13. 13 menos 7 é o próprio quê? 6. Aqui, como eu já tomei emprestado, né? Eu vou ficar o quê? Com 0, aí essa vírgula, ó, vírgula embaixo de vírgula, tanto na soma quanto na subtração. Tá? Mais à frente, nos descritores, só vai ser compensado na multiplicação e na divisão. Então, às vezes, o estudante ele acaba confundindo quando tem esses números ditos quebrados, que são os números decimais, mas não tem segredo.
né? E aí, para efeito de confirmação, como a subtração é esse elemento simétrico, basta você aqui fazer essa soma. Ó. 0 mais 2 é 2, 0 mais 4, 4, 7, 6, 13, com 1 que foi 1 mais 1, 2. Então, esse resultado é exatamente 0,642 dentro da própria questão, certo? Então, vamos confirmar o gabarito, né? Eu acredito que você esteja anotando. Então, qual é em milhões de barris por dia a diferença entre a capacidade atual e a que ela pretende alcançar? É o gabarito item D, né? Que é 0,642. Então, uma questãozinha como essa aqui você não pode perder, né? Que envolve essas operações com esses números racionais ou os números decimais. Tá? Então, além de reconhecer, você precisa também saber fazer essas operações entre um e outro. Então, o próximo descritor a ser trabalhado é o descritor 22, né, que é exatamente identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns cartões. Né, esses cartões que estão dentro de uma ordem A, B, C e D. E aí, qual destes cartões equivale a 0,75? Então, aqui, você precisa imediatamente fazer a transformação desta fração para o número decimal, para que você possa, ao final, fazer, né, esta comparação e, de imediato, perceber qual deles equivale a menos 0,75. Como todos eles já estão negativos, então o sinal não vai interferir aqui. Né? Nesse caso, é apenas reconhecer que nós podemos fazer essa associação entre o número fracionário e o número decimal. Transformando aqui esse número decimal e o número fracionário. Como é que nós podemos organizar, tá, estes cartões que estão na sua forma fracionária em números decimais? Né? Pela própria imagem, nós conseguimos fazer uma transformação. O primeiro cartão, que é exatamente vamos só voltar aqui rapidinho nessa própria planilha, e aí a gente consegue perceber, né? Por exemplo, 1/4. Se eu fizer aqui a subdivisão, eu vou obter o quê? 0,25. Né? Se eu fizer com o menos 3/4, eu já vou começar aqui a perceber que dá para aproximar. Já com a divisão de 75 por 10, pelo próprio sentido da divisão, aqui eu só vou voltar uma casa decimal. Então, eu já eliminaria o item C. E o item D, nós podemos observar que já ultrapassaria, né, esse 0,75, porque o 7 ele é maior que 5. Então, eu já descartaria aqui, né, o item C e o item D. E o item A eu consigo fazer tranquilamente. Compensando, ficaria com 0,2. Então, já eliminaria também, né, porque aqui ele está sendo 7. Então, de certa forma, eu só tenho como fazer a confirmação com o item B, né? Esse item que já... vamos só fazer aqui a transcrição no próprio Jamboard, que é 3/4. Esse 3/4 que, ao dividir, né, nós temos até ainda pouco essa fração, por isso eu acabei aqui não colocando. Né? E por ser menor, faça a compensação e logo ele vai dar o quê? 7 vezes 4, 28, para 32. Ainda não atingi resto zero, tenho possibilidade de acrescentar mais uma casa decimal, que nesse caso é 0,75. Então, nós podemos confirmar na questão que, de fato, o cartão que é equivalente a esse valor de menos 0,75 é o cartão B, que é o item B, por coincidência. Tá bom? Então, temos mais uma questãozinha aqui, que é exatamente do Rodrigo.
Ele parou em um posto de gasolina e colocou 20 litros, completando o tanque, cuja capacidade é de 60 litros. E aqui é uma verdadeira pegadinha nessa questão, porque a questão, ela pede para a gente, ó, podemos afirmar que a gasolina que havia no tanque do carro era equivalente a. Então, o estudante que pega esses 20 e já, que geralmente é sempre a parte sobre o todo. Se você fizer essa fração aqui, 20 sobre 60, você vai ver que não vai ter gabarito. Mas a questão, ela quer é sobre o que havia no tanque. Se o total é 60 e ele completou com 20, então tinha quanto no tanque do veículo, né, de gasolina? Exatamente 40. Aí sim, você vai fazer a transformação, né, desta fração, que é que nós chamamos de frações, e aí temos que deixá-la na sua forma irredutível, que vai ficar exatamente 40 sobre 60. Que simplificando, eu posso cancelar esses zeros, e esse 4 sobre 6 eu posso ainda dividir, né? Tanto o numerador quanto o denominador por 2, que é o que nós chamamos de fração irredutível. Quando eu faço isso, 4 por 2, 2, e 6 por 2, 3. Então, pela ideia de frações equivalentes, nós vamos ter aqui, né, como gabarito para esta questão, 2/3, né, que é o gabarito C, tá bom? E, como conclusão da nossa aula de hoje, nós temos o descritor 23, que é exatamente identificar essas frações equivalentes, que é o que ainda pega um pouquinho aí com boa parte dos estudantes. Né? Essas frações equivalentes, que são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Então, aqui também nós temos alguns cartões, né? Uma questãozinha aqui de prova Brasil. Né? O cartão 1 é a fração 1 sobre 2, o cartão 2. Então, uma das dicas que eu dou para verificar essa seleção equivalentes ou não, ou eu faço a transformação para a sua forma decimal, ou eu percebo que, ó, por exemplo, aqui, o cartão 1 já está na sua forma irredutível, o cartão 3 também já está. Né? O cartão 2 também já está. Como é que eu sei disso? Não tem mais possibilidade de ter um número que divida os dois ao mesmo tempo. Nem o numerador e nem o denominador. Mas o 4 não está na sua forma irredutível. Então, o que eu faço? Eu percebo que o numerador e o denominador pode ser dividido por 3. 9 por 3, 3. E 15 por 3, 5. Então, eu já percebo que essas frações são equivalentes, que é essa noção, que é que é esse o objetivo do descritor, que é identificar essas frações equivalentes. Então, caso eu não perceba que essas frações são equivalentes pela sua forma irredutível, eu posso transformar ela na sua forma decimal. Que transformando, eu reafirmo ou eu demonstro que, de fato, os cartões onde se encontram impressas essas frações equivalentes é o cartão 2 e o cartão 4. Aí dá para a gente perceber aqui, ó, o 2 é 0,6 e o 4 também é 0,6. Então, eles são totalmente iguais. E no 1 e no 3, há uma pegadinha com a forma decimal. Por isso que eu resolvi colocar aqui essa representação decimal. Por quê? Porque se você considerar só até a primeira casa decimal, até nela eles são iguais, só que difere na segunda casa, né, que são exatamente os centésimos. A gente começa a perceber que o 7, ele né, aqui nós já temos um valor aproximadamente a 6. E o 1, não. O 1 é 0,5. Né? E aí a gente começa a perceber que essas frações equivalentes são exatamente os cartões 2 e o cartão 4. Tá bom? E, como conclusão da nossa aula, nós podemos fazer aqui uma transformaçãozinha também pela própria proporção, né? Não deixando de aplicar as frações equivalentes. Então, para conseguir certa tonalidade azul, um pintor usa 2 latas de tinta branca, né? Para 5 latas de tinta azul escuro. Então, aqui é uma informação. Ó, para cada 2 latas de tinta branca, né,
ele usa 5 latas de azul escuro. Tá aqui uma imagenzinha representativa na questão. Então, quantas latas de tinta branca, é o meu X, né? Ele precisa para diluir em 10 latas de tinta azul escuro. É possível eu transformar isso aqui numa regra de 3 simples? Ou transformar em uma fração equivalente? Nós podemos perceber que sim. Né? Dá para a gente identificar aqui uma certa proporção. A cada 2/5, automaticamente eu vou ter o quê? Um 4/10. Por quê? Porque essas frações são equivalentes. Essas frações podem ser representadas de formas diferentes. Ou pela proporção, se eu fizer aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou obter exatamente a equaçãozinha 5x igual a 20. Que organizando a equação aqui do primeiro grau, esse x é 20 por 5, que é exatamente igual a 4 latas de tinta, nesse caso, branca. Né? Pelas frações equivalentes, é só você fazer aqui a comparação. 2 a cada 5, consequentemente, x a cada 10. Então, se é equivalente, é proporcionalmente. Né? Então, a gente pode organizar aqui o dobro dessas latas, que seriam 4 latas, nesse caso, para 10 latas de tinta azul escuro. Tá bom? Pessoal, esta foi a nossa aula desta semana, tá? Do descritor 20 ao descritor 23. E permaneço agora à disposição de cada um de vocês. Sugiro que vocês levem essas questões para um espaço aí onde vocês possam sempre estar acompanhando a resolução e voltando, tentando fazer sozinho essas questões, que vocês com certeza conquistarão novos espaços, tá bom? Até a nossa próxima aula. Bons estudos!